Bom, então aqui menos 3, tudo isso elevado a 3. Quanto é que dá, né? Bom, quer dizer que eu estou multiplicando o menos 3 por ele mesmo 3 vezes. Então é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso igual a menos 27. Bom, aqui vai ter bastante regra de sinal, porque eu estou fazendo só multiplicação com números negativos, né? Bom, então vamos fazer aqui a regra de sinal. É menos vezes menos vezes menos. Menos com menos. Bom, como é uma multiplicação, menos com menos dá mais. Então esses dois menos vai dar um mais. E tem um mais agora com o menos, né, que é o menos final. Mais com menos, menos. Tá? Então, se eu multiplicar menos com menos com menos, no final eu tenho menos. Então, o resultado dessa multiplicação menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá um número negativo. Bom, os números a gente pode multiplicar, né? 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 3 dá 27. Manda aqui, coloco o sinal de menos, né? Bom, então a gente já sabe que menos com menos com menos dá menos, então coloco o sinal de menos. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então, do lado esquerdo fica menos 27. O lado direito eu não mexo, é menos 27. Se eu comparar as duas quantidades do lado direito e do lado esquerdo, né, são exatamente a mesma quantidade, né, que é você dever 27. Então, isso aqui é uma afirmação verdadeira. Bom, então aqui a 0,2 fala que menos 2, tudo isso elevado a 3, é igual a 1 sobre 8, né? 1 oitavo. Então, novamente, vamos desenvolver o lado esquerdo e comparar no final com o lado direito. A primeira coisa que eu vejo aqui é esse expoente, né? Que é o elevado a 3, né? Bom, quer dizer que eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então aqui também terei regra de sinal, né? Menos com menos com menos. E depois de saber qual sinal que vai ter essa multiplicação, eu faço o 2 vezes 2 vezes 2. Lado direito permanece igual, é 1 oitavo. Bom, então aqui, regra de sinal da multiplicação, menos com menos, né? Menos vezes menos vezes menos. Os dois primeiros menos, menos com menos dá mais. Então, eu vou ter um mais, daí depois eu tenho um mais multiplicando um menos, né? E mais com menos dá menos. Então, esse número vai ter um sinal negativo, né? Um sinal de menos. Então, aqui é o menos, e daí a gente faz 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, é o menos 8. Então, ele está falando que menos 8 é igual a 1 oitavo. Se a gente olhar para as duas quantidades da direita e da esquerda, são quantidades diferentes. A da esquerda você está devendo 8, né? Devendo R$ 8. E na direita você tem um pedacinho de 8 pedaços, né? Então, o da direita é maior que o da esquerda, o símbolo de igual é falso. Essa questão, então, 0,2 é falsa. Então, a próxima questão, menos 5 elevado a menos 3, ele está falando que é menos 1 sobre 125. Vamos desenvolver o lado esquerdo da igualdade e depois no final nós comparamos com o lado direito para ver se é realmente a mesma coisa, a mesma quantidade. Então, a primeira coisa que eu enxergo aqui é esse menos 3. Então agora eu tenho um expoente negativo, né? Então eu vou usar aquela propriedade. Todo número negativo é
sua versão positiva vezes menos 1. Então, é o menos 5 elevado a 3 vezes menos 1. Lado direito permanece igual, né? Então, é menos 1 sobre 125. Bom, agora aqui eu vejo que eu tenho dois expoentes, o 3 e o menos 1, e eles estão sendo multiplicados. Então, aqui existe uma propriedade, né? Que é a propriedade potência de uma potência. Se eu tenho a multiplicação de duas potências, é porque uma estava em cima da outra, né? Então, a base é menos 5 elevado a 3, e tudo isso elevado na menos 1, né? Sempre vou querer que o menos 1 fique mais em cima. Isso igual, né, lado direito permanece, menos 1 sobre 125. Bom, agora aqui eu já posso fazer, né, o meu primeiro cálculo, né, que é menos 5 elevado a 3. Aqui eu tenho que ter cuidado com a regrinha de sinal, porque toda vez que eu tenho uma base negativa, que é o caso do menos 5, eu terei que realizar a regra de sinal na multiplicação, tá? Então, aqui estou vendo esse expoente menos 3, esse expoente 3, então é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Tudo isso elevado a menos 1. Isso aqui ele está dizendo que é igual a menos 1 sobre 125. Vamos fazer então a conta. Tem uma multiplicação, e a multiplicação aqui está envolvendo três números negativos, né? Então, vou colocar aqui uma setinha para a gente fazer essa multiplicação. Primeiramente, regra de sinal, né? Três números negativos, então eu estou multiplicando um menos vezes um menos vezes um menos. Menos com menos dá mais, né? Então, esses dois menos vai dar um mais. Então, vai ficar mais vezes o menos, e mais com menos dá menos. Então, se eu multiplicar três números negativos, eu vou ter como resultado um número negativo, tá? Menos. Então, eu já sei que o resultado da multiplicação desses três números negativos vai dar um número negativo. Então, é o menos. Agora é só fazer a multiplicação. 5 vezes 5 vezes 5. Né? Então, se a gente não sabe de cabeça ainda, a gente faz aqui no canto do quadro. 5 vezes 5, isso dá 25. E agora eu tenho que pegar esse 25 e fazer vezes 5. 5 vezes 5, 25, sobe o 2, 5 vezes 2, 10, mais o 2, 125. Então, o resultado é menos 125. Tudo isso, não podemos esquecer, que está sendo elevado a menos 1. Tá? Então, tudo isso elevado a menos 1. O lado direito permanece igual, ele está dizendo que isso tem que ser igual a menos 1 sobre 125. Bom, agora a gente tem que então inverter a base, já que o menos 1, expoente menos 1, diz para a gente inverter a nossa base, né? Sendo que a base é esse número negativo, o menos 125. Então, para inverter, né, o inverso de menos 125 é o menos 1 sobre 125. O lado direito permanece igual, que é o menos 1 sobre 125. A gente consegue visualizar que as duas quantidades são exatamente a mesma, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Né? Você está devendo um pedacinho de 125 partes. Então, a 04 ela é verdadeira. Pode colocar um x em cima.